Bom dia, bom dia, bom dia, mulher, você é preciosa, seja muito bem-vinda. Eu sou Pri Castellani, sou terapeuta neurocomportamental e eu ajudo mulheres a resolverem seus conflitos internos para que elas tenham um equilíbrio emocional sem precisar de anos de terapia. E hoje, o tema da nossa live de hoje vai ser perguntas e respostas. Sabe por quê? Tem muitas meninas novas entrando aqui, me seguindo, e elas mandaram algumas perguntas no particular. E eu vou dar uma explanadinha aqui para vocês, pra gente já. Uma já ajuda a outra, né? A pergunta de uma ajuda da outra, e assim vai. E eu achei bem legal as perguntas, acho que vai fazer um contexto também bem legal. Certo? É, Bora lá. Primeira pergunta. Eu anotei aqui. Como é o meu trabalho? O meu trabalho, ele é um trabalho de terapia neurocomportamental. Então, através dos seus comportamentos, eu consigo te analisar, eu consigo pegar um comportamento seu que você está fazendo de maneira inconsciente, que muitas vezes você não gosta, e eu pego esse comportamento, eu analiso o que faz você ter esse comportamento, o que faz você agir dessa maneira. Porque os nossos comportamentos, por muito tempo, a gente achou que eles eram, como fala, você se comporta assim, você vai morrer assim e ponto, acabou. Só que a neurociência ela não diz isso. A neurociência ela explica o que cada comportamento faz. E através de ferramentas você consegue modificar esses comportamentos. Mas na força do nosso braço a gente não consegue. Então o meu trabalho é identificar os seus comportamentos, analisar eles, ler eles e através desses comportamentos eu consigo identificar um problema que está gerando em você. Então, por exemplo, você pode acreditar ou não, mas o nosso emocional, ele desenvolve todas as nossas doenças físicas. Todas as nossas doenças físicas. E por que que o nosso emocional, ele desenvolve isso? Porque, lembra, o nosso emocional, ele é um órgão protetor. Ele é um órgão cuidador de nós. Então, se ele está vendo que você tá se exaltando, que você não tá conseguindo agir de uma maneira, ele tende a te paralisar de outra. E quando você não consegue ouvir o seu corpo, entender o que ele tá falando para você, você vai deixando, até acontecer uma crise aqui, uma crise ali, uma dermatite aqui, uma dermatite ali, um problema de rim, um problema de fígado, problema nas articulações, e assim você vai caminhando. Então, os comportamentos, eles são, na verdade, respostas que a gente precisa ter pro que o nosso corpo tá falando. E, na verdade, é simples ver esses comportamentos. Porém, bom dia, bom dia. Porém, esses comportamentos, muitas vezes, são rotulados. São registrados por alguém importante para nós. Então, por exemplo, eu cresci ouvindo que eu era desorganizada, eu cresci ouvindo que eu era relaxada. Isso foi um rótulo que eu identifiquei, então assim, para que eu vou arrumar minhas coisas? Para que eu vou fazer tudo se eu sou relaxada? Então, por mais que eu quisesse, eu fazia, tudo voltava a ser como era antes. Por quê? Porque eu ouvi aquilo muitas vezes, aquilo foi rotulado em mim. E esse comportamento, ele me prejudicava, porque eu queria as coisas arrumadas, mas eu arrumava tudo bonitinho, deixava organizado. Dava 3, 4 dias, já estava começando a desorganizar de novo. Então, eu sofri com aquilo, mas o rótulo que me colocou me definiu. Então, hoje, se você carrega rótulos, por exemplo, você tem conflitos emocionais internos. E esses conflitos vão gerar problemas graves, problemas emocionais, que vão gerar problemas físicos lá na frente, que vão gerar problemas de saúde, problemas até no seu trabalho. Então, os conflitos internos, eles são as raízes que vão causar problemas para nós, mas eles são sutis. E por que eu falo que eles são sutis? Porque tá no nosso dia a dia. Muita gente faz.
E quando muita gente faz, isso acaba se tornando comum. Só que não é comum, não é natural, não deveria ser. E aí o que a gente faz? A gente começa a achar naturalidade naquilo. E a gente começa a achar maneiras de se adaptar com aquilo. Mas aquilo não é natural e o corpo ele não vai entender aquilo como natural. Ele pode aceitar por um tempo, mas aí com aquele comportamento, ele vai começar a gerar novos problemas. Então, geralmente, quem tem conflitos internos bem profundos e enraizados tem problemas de pele, tem problemas de melasma, tem problemas de queda de cabelo, tem problemas de mancha na pele toda, tem dermatites e alergias terríveis pelo corpo, tem alergias recorrentes que não cessam nunca, candidíase, uma série de problemas que você tem físico, que muitas vezes você vai no médico e ele te dá um medicamento para tratar exclusivamente aquilo, o sintoma pode até resolver, mas a causa, o gerador daquilo tá ativo. E é onde entra o meu trabalho. Então, o meu trabalho é identificar para você qual é o comportamento que você tá achando que ele é natural, que ele é normal e que não tem como ele mudar, e é ele que tá gerando a crise em você. É ele que tá gerando problemas no seu trabalho, é ele que tá gerando problemas na sua maternidade, é ele que tá gerando problemas no seu casamento. É ele que muitas vezes faz o dinheiro correr de você. Então, se você é aquela mulher que trabalha muito, 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 se mata de trabalhar, não tem medo de trabalhar, vai, faz, acontece, mas você não vê a cor do dinheiro. Do mesmo jeito que o dinheiro entra, que o dinheiro sai, você tem um conflito interno que você precisa resolver. E esse conflito interno, ele está gerando problemas que você nem imagina. Que você fala, meu Deus, por que tudo isso acontece comigo? Às vezes é um conflito interno que você está carregando lá no fundinho e ele tá gerando todo esse processo. Ai, Pri, eu não consigo lidar com os meus filhos, a minha filha é bagunceira, desorganizada, eu não tenho paciência, a gente briga, eu não aguento mais a gente brigar. Você não tem habilidades que ela tá precisando. E você tá se vendo nela enquanto você era criança. Então isso te gera uma frustração, isso te gera. Você acaba se sentindo desrespeitada por ela. E na verdade, tudo que ela precisa de você é que você tenha habilidades para ensinar ela a lidar com esses turbilhões de sentimentos que ela tá lidando. Então, o meu trabalho é entender o seu objetivo. Então, muitas pessoas chegam para mim e falam, Pri, eu trabalho e eu não consigo prosperar. Eu sei, eu sou muito boa no que eu faço, mas o dinheiro não entra, eu não consigo ser promovida e tal, não sei o quê. E aí a gente, através da avaliação, eu analiso qual é o comportamento que tá gerando aquilo. E aí, através do comportamento, eu descubro o conflito. Descobrindo o conflito, gente, não tem como você permanecer o mesmo se você resolver o seu conflito interno. Não tem como, né? Eu não falei pra vocês que eu era que falavam que eu tinha um rótulo, que eu era desorganizada. Então, quando eu descobri o conflito interno que causou esse problema, eu resolvi ele, nunca mais eu fui desorganizada. E era uma coisa, né, pra eu morrer assim. Então, são pontos, e eu posso aqui descrever minha vida para vocês e todos os pontos que você às vezes você acha normal. Eles são gerados por conflitos internos, eles estão te prejudicando. E nada do que eu vou te ensinar, e nada do que eu ensino para vocês, eu só aprendi na teoria. Não. Tudo que eu ensino para vocês, eu aprendi primeiro na prática. Eu senti na minha pele. Eu não estava bem comigo mesma, a ponto de eu querer resolver aquele problema que eu não achava que era normal ser daquele jeito. E aí eu busquei ajuda, me transformei e descobri o que eu tinha que fazer. E aí fui estudar para poder ajudar a transformar outras mulheres.
Então, nada do que eu vou te ensinar aqui é só teoria, porque existem muitas coisas que na teoria é muito fácil, é muito bom, mas na hora que você vai para a prática, não resolve. Por exemplo, frases que eu ouvia muito. Pri, você já sabe o que você tem que fazer, vai e faz. Você já sabe. Faz o que você tem que fazer. É tão simples. Era simples, mas para mim era um caminhão, uma montanha, porque eu não conseguia. E aí eu entendi que o saber é completamente diferente do fazer. Nós temos dois campos no nosso cérebro, o campo do saber e o campo do fazer, e eles não estão, um não interfere no outro. Então, o fato de eu saber não significa absolutamente nada em relação ao meu agir. O meu agir é outra coisa, é outra área. E aí é onde eu fico pensando, quantas e quantas mulheres que eu falo com elas, eu converso, eu vejo, eu escuto, eu atendo. Quantas e quantas mulheres estão carregando milhões de rótulos nas suas costas, que elas acham que é normal, que elas acham que é natural, que elas acham que deveria ser assim, mas tá tudo bem, ela tá dando conta. Ela tá se matando, mas ela tá dando conta. Só que o mundo vê ela dando conta, entre aspas, porque não tem como dar conta de tudo. O mundo vê ela dando conta, mas ela tá sangrando. Só ela sabe o que acontece com ela quando ela vai no banheiro, quando ela tá sozinha. Só ela sabe os pensamentos que ela carrega. Só ela sabe a dor que é você estar rodeado de um monte de gente e se sentir sozinha. Só ela sabe. Só ela sabe ela querer só ter um colo para chorar, não ter, e um monte de gente vir e ficar atrás dela. Só ela sabe disso. Mas por quê? Porque ela carrega os rótulos. Porque ela fica ali o tempo todo querendo fazer tudo para todo mundo. Porque ela precisa ser aceita. Ela precisa se sentir pertencente a alguns lugares. Por conta dessas falhas que vão acontecendo. Então, meu trabalho, meu maior trabalho, que na verdade eu falo que hoje é uma missão, é fazer você enxergar todos os seus conflitos internos, que eles são produzidos nos tanques emocionais. Então a gente restaura esses tanques emocionais e através dessa restauração, comportamentos tóxicos, comportamentos ruins, comportamentos depressivos, comportamentos improdutivos, comportamentos tristes são resolvidos. E por que que ele é tão profundo e tão eficaz? Porque a gente vai na raiz. Nada que você faça na raiz é demorado e permanece ruim. Nada. Se você tiver uma macieira, que é a árvore que produz maçã, e você for lá e pegar um fruto podre, esse fruto podre, ele tá podre, não tem mais o que você fazer. Ele apodreceu, não existe um remédio que você vai colocar lá, injetar lá e a maçã vai ficar boa de novo. Todos os frutos podres são os nossos comportamentos. Então, nós temos comportamentos ruins e comportamentos bons. Os comportamentos ruins são os frutos podres, que não tem o que a gente fazer. Não existe como eu modificar esse comportamento pelo comportamento. Mas eu posso ir ali na raiz, injetar remédio, adubo, fazer um tratamento na terra, no solo e na raiz. Eu fiz esse tratamento na terra, no solo, na raiz, automaticamente os frutos começam a nascer saudáveis. Então não faz sentido, não tem lógica alguma a gente querer mudar um comportamento nosso na força do nosso braço. Não existe isso, mas a gente aprendeu que existe. A gente aprendeu que é dessa maneira. Só que você faz, você tenta lutar com a força do seu braço, mas a sua raiz tá podre, é a sua raiz que tá gerando ele, não é você. E os seus comportamentos, eles não vão te definir. Eles não vão te dizer pra você, olha, você é isso e pronto, acabou. Não podem fazer isso. Por muitos e muitos anos eu fui rotulada por várias coisas e eu acreditava. Por mais que eu não aceitava, que eu brigava com as pessoas, quem falava pra mim,
aqueles rótulos, no fundo eu aceitava. No fundo eu acreditava. E quando você acredita no rótulo que você tem, o seu corpo acredita junto com você. E ele vai fazer de tudo para criar aquela realidade. Então, o meu papel, o meu trabalho é enxergar todos os seus comportamentos tóxicos, ruins, nocivos, depressivos, improdutivos, mostrar para você todos os conflitos internos registrados que fazem você ter esse comportamento. Te mostrar que esses conflitos internos vêm dos tanques emocionais. E aí se você decidir dar o passo da jornada, você vai restaurar esses tanques emocionais. É profundo, é bem intenso, mas não é prolongado, não é longo, é rápido. Por quê? Por conta da raiz. Tudo que você descobre na raiz, você resolve. Tudo que você descobre na raiz, você resolve. O que você não descobre na raiz, ele vai ficar ali te cozinhando, te cozinhando. E às vezes são coisas simples, mas às vezes são coisas complexas. Às vezes são coisas tão complexas que o seu subconsciente ele fez questão de apagar de dentro de você para evitar a dor. E na verdade, como não existe esse apagar, o que ele faz? Ele mascara, ele esconde, fica tão escondidinho que você não tem clareza daquilo. Mas ele tá lá, firme e forte. Então esse é meu trabalho. Algumas meninas me... Oi, Paulinha! Algumas meninas me chamaram para entender como que ele funciona. Então é isso, eu trabalho através desses comportamentos, dessas emoções. E aí algumas pessoas também me perguntam, em quanto tempo eu resolvo um conflito interno? Depende de você. Existem pessoas que resolvem conflitos internos. Eu tenho atendimentos que eu resolvo conflito interno. A gente descobre em uma sessão, bom dia, e a gente, em mais 3 semanas, a gente já resolve. Por quê? Porque a pessoa tá tão necessitada de resolver aquilo que ela se dedica, ela se empenha, ela mergulha. E existem mulheres que, mesmo descobrindo seus conflitos internos, elas relutam. Elas relutam para resolver aquilo e aí demora um pouco mais. E tem algumas que de fato não querem, elas não querem resolver elas mesmas. Elas querem que venha uma varinha mágica e põe na cabecinha delas e resolve, e aí não tem como mesmo, tá? Então, os conflitos internos, a duração, o tempo de você restaurar eles, vai depender de você. Porém, quando a gente faz um tratamento mais profundo e intenso, que são as imersões, aí não tem como. Você tem que ir para a imersão já preparada para resolver os seus conflitos internos. Senão, não faz nem sentido você ir para a imersão, né? E aí as pessoas me perguntam, então com que idade eu tenho conflito interno já? Bom, se os tanques emocionais que a gente tem, os nossos pais são responsáveis por depositar neles do 0 aos 13 anos, então do 0 aos 13 anos, esses tanques emocionais eles se tornam formados, inteiros. Se o líquido que tem lá dentro é bom ou não, isso já é outra questão. Mas o que acontece? Do 0 aos 13 anos, a criança ela é uma folha em branco, né? Um CD virgem. E ela vai recebendo um monte de sementinhas. Um monte de sementinhas. Só que a criança, ela é um solo fértil. E aí, quando ela vai recebendo essas sementinhas, ela vai plantando. Ela vai plantando tudo. Quando ela começa a desenvolver, quando ela começa a chegar nos 14 anos, mais ou menos, 12, 14, algumas dessas sementes começam a nascer. E aí é onde entra uma das fases mais importantes, que depende da visão que você tem dessa fase, você vai determinar o comportamento dos seus filhos, que é a tal fase da adolescência. E aí eu quero aproveitar aqui o gancho e fazer alguns pontos para vocês, porque com 12, 13, 14 anos, essas sementinhas elas começam a
virar brotinhos, elas começam a virar muda. E quando elas viram muda, os adolescentes começam a dar respostas. Então, se você tem adolescentes rebeldes na sua casa, é um comportamento, certo? A rebeldia é um comportamento. Então, se eu tenho comportamentos rebeldes na minha casa, é porque eu tenho pais autoritários. E detalhe, pais autoritários nunca se acham autoritários, eles se acham educadores. Eu falo isso porque eu era uma mãe extremamente autoritária. E eu achava que eu estava sendo educadora, em vez de autoritária. Então, pais que são autoritários têm filhos rebeldes. Se tem um adolescente rebelde na sua casa, com certeza você é um pai autoritário. Com certeza você é um pai extremamente... Você pode ser perfeccionista ou não, mas você é extremamente ferido nas suas emoções em relação ao respeito. Então, como uma forma de você ter esse respeito que você nunca teve, inclusive na sua infância, você impõe isso para os seus filhos. Você determina isso porque você quer esse respeito a todo custo. Então, quando o seu filho faz algo que ele não tá te desafiando, mas ele tá mostrando que ele não tem habilidades para resolver aquilo, você se sente desrespeitado, você vai e age com autoritarismo, vocês estão vivendo um ciclo que a gente chama ciclo insano, que é o ciclo que ele necessita do seu amor e você necessita de respeito. E aí, quanto menos amor você dá, menos respeito ele te dá. E aí fica esse ciclo. Eu não me sinto respeitada por ele, eu não me sinto amado por ele. E fica nesse ciclo. Só que tem um detalhe, você é o cérebro maduro. Você deveria ser o cérebro completo. Você deveria ser o adulto restaurado das suas emoções. Por quê? Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Isso é fato. E sim, se você é um adulto ferido, que provavelmente você tá ferindo as emoções dos seus filhos. E os seus filhos são o futuro dessa geração. O que vai determinar a sociedade amanhã é o amor que você dá para os seus filhos na primeira infância. É o que você faz. Nossa, Pri, eu sou adulta e meu pai e minha mãe não deu o que eu tinha que dar, não me ajudou da maneira que devia ajudar. Eles foram extremamente autoritários comigo, ou eles foram ausentes, ou eles foram, sei lá, uma série de coisas. E aí, qual é o seu posicionamento hoje como uma mulher madura? Porque hoje nós estamos lidando com uma mulher madura. Qual é o seu posicionamento hoje? É você entender que os seus pais deram o melhor deles nas condições que eles tinham. Eu, por exemplo, eu não sei falar japonês. Eu não estudei japonês. Eu não sei falar japonês. Eu sei falar só o tal do arigato e do sayonara lá. Eu não sei falar o resto. E como que eu vou te ensinar algo que eu não sei? Como que eu vou te ensinar algo que eu não tenho? Não existe isso. Então, se seu pai e sua mãe te deu autoritarismo, te deu abandono, te deu rejeição, te deu tudo de ruim, entenda, ele só te deu o que ele recebeu. Ele só te deu o que ele recebeu. Então, toda vez que você for questionar o seu pai e sua mãe, que você for condenar o seu pai e sua mãe, você fecha seus olhos e fala, o que ele tá dando pra mim? Não, você tá dando isso, 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 isso. Então você vai fechar os olhos e você vai falar assim, caramba, eles só deram o que eles tinham. E o que eles tinham não era nada. E agora você, como uma mulher adulta, que você vive numa era da informação e que você vive numa era na qual você tem 1 milhão de coisas disponíveis para você, existe uma possibilidade de você resolver isso dentro de você, sem você precisar ficar culpando e condenando as pessoas, porque lembra, todas as vezes que eu querer achar culpados, eu estou ferindo inocentes. Todas as vezes que eu querer achar culpados, eu estou ferindo inocentes. Então vamos lá, o seu pai e sua mãe não te deram o que você gostaria de dar, eles não tinham os recursos necessários e você vai ficar cobrando eles. O que você está fazendo?
como uma mulher adulta, você tá ferindo eles mais ainda. Porque na cabeça deles, eles deram o melhor deles. E o melhor deles não tá sendo suficiente pra você. E aí, entre vocês só vão existir um abismo. Entre vocês, cada dia que passa, só vai ter mais e mais abismos. Então, entenda, as pessoas que te feriram, elas te feriram porque elas fizeram o que elas tinham. Uma pessoa que te ofende no seu trabalho, uma pessoa que te humilha, uma pessoa que te prejudica, ela só tá fazendo o que tem dentro dela. Ela não tá fazendo por você, nem pra você, ela tá fazendo o que tem dentro dela. Então, a idade para você começar a demonstrar os seus conflitos internos é na vida adulta. Porque a criança recebeu a sementinha, essa sementinha vai germinar do 0 aos 13 anos, e entre 10, 12 e 14 anos começa já a crescer mudas, e aí é onde começam os desafios da tal adolescência. E aí, nesse caso, você tem que ter muito equilíbrio emocional para você lidar com eles. Por quê? Porque você vai registrar neles conflitos internos mais agressivos. E aí, dependendo da maneira como essa adolescência, essa muda, ela vai se multiplicar. Essa muda vai crescer. Essa muda vai dar outras mudinhas. E quando elas estiverem maduras, é onde você está na fase adulta. E é onde você vai começar a colher e sofrer as consequências disso, tá? Mas lembra, a natureza ela sempre nos dá respostas. Ela sempre nos ensina muito. Então, se você pega uma muda ela já tem efeito. Uma muda ela já tem proporção. Uma muda ela já tem função. Uma muda ela já tem toda uma característica definida. Então, dos 10 aos 14 anos, você já começa a perceber coisas que você plantou. Foi você que plantou. Porque eles nasceram em branco. Era um solo fértil e puro. E o que foi germinado dentro desse solo vai determinar a maneira como eles vão agir. Vai determinar a maneira como eles vão ser. Adolescentes que usam droga. Por que eles usam droga? Porque eles têm um vazio de não pertencimento. O ambiente que ele pertence, ele não precisa fazer nada, é sempre alguém fazendo por ele. É um ambiente que tá sempre tudo pronto, ou seja, ele estando lá ou não, ele permanecendo lá ou não, tá tudo pronto, então ele não se sente pertencente àquele ambiente. Aquele ambiente não é para ele fala. E aí ele começa a se conectar com pessoas que se sentem da mesma maneira. Eles se identificam, todo mundo precisa de uma tribo, e aí eles se unem e começam a usar droga porque é o que está satisfazendo e suprindo esse vazio de uma maneira errada e de uma maneira que não vai suprir mesmo, né? É só uma ilusão. Então, se tem conflito, se tem idade para ter conflito interno, tem idade para ter conflito interno. O conflito interno, ele é uma sementinha que ele é plantado em nós do 0 aos 13 anos. E quando ele começa a crescer, a fluir, a germinar, a gente começa a colher as consequências disso. E óbvio que os frutos maiores, os frutos mais densos e na qual a gente vai necessitar dele para viver a vida, a gente já tá na vida adulta, ou no início de uma vida adulta. Então, por isso que hoje existem adolescentes extremamente perdidos, extremamente revoltados com seus pais, se entregando para pessoas que ele não conhece, que não faz parte da vida deles, e que muitas vezes são esses adolescentes que se sentem acolhidos, né? Então, pai e mãe, se eu puder dar um conselho para vocês, quando o seu filho fizer algo de errado e você fala assim, eu vou tirar o celular de você, você tá tirando a única coisa que ele tem. Porque quando você briga com ele, ele tem o celular ou para ele ver vídeos no TikTok para ele se acalmar, ou ele
ter amigos que desabafam, que passam pela mesma coisa. E um ali ajuda o outro. Então, quando seu filho fizer alguma coisa de errado, tenta entender que aquele comportamento que você não aceita, existe uma raiz daquilo. E aí você vai puxar na sua memória quando você era adolescente. Ah, mas imagina que eu fazia as coisas do... Você vai sair desse altar de que você não erra, que só seu filho tá errando, e você vai ter que analisar suas emoções para você ver o quanto que ele tá precisando de você. Porque se ele tá tendo aquele comportamento é porque ele precisa de você. Então, em vez de você querer tirar o celular dele, se proponha a dar mais de você para ele. Você vai ver como as coisas vão mudar. E aí, quanto mais você der de você para ele, menos o celular ele vai querer. E é simples essa trajetória. É fácil? Óbvio que não, mas é simples essa trajetória. Então, assim, tudo que for simples, você tem capacidade de fazer. Agora, fácil não significa que tem que ser simples. Entenderam? O simples, ele pode ser fácil, como ele pode ser complicado, demorado, difícil, porque a gente tem que romper barreiras em nós, mas é simples de resolver. Mas vai exigir talvez a gente uma energia maior que a gente vai ter que gastar. Agora, o fácil, às vezes o fácil nem tem sentido. Tão fácil que não tem valor, né? E a outra pergunta que elas fizeram é... para eu dar um exemplo de conflitos internos que atrapalham elas no dia a dia. Então, por exemplo, um conflito interno que atrapalha muito as pessoas no dia a dia é a dificuldade de falar não. Então, eu tenho dificuldade de falar não para os meus filhos. Eu tenho dificuldade de falar não para o meu marido. Eu tenho dificuldade de falar não para os meus amigos. Eu tenho dificuldade de falar não para minha mãe, para minha sogra, para os meus irmãos, para o meu trabalho. Eu tenho dificuldade de falar não. Por quê? Quando eu era pequenininha, eu cresci num ambiente... tem alguns ambientes que eu cresci. Ou eu cresci num ambiente que meu pai era extremamente bravo. Bravo. E eu não gostei. Tudo que eu fazia eu levava bronca dele. Então, um mecanismo de defesa para eu ser aceita por ele e por eu ser aceita na sociedade é não falar não. É não se impor. É não fazer perguntas. É lógico que tudo isso tem respeito, tá, gente? Mas é o mecanismo da criança de entendimento. E aí ela pega... Então o pai é muito bravo, o pai é muito autoritário, o pai é extremamente grosso. E aí ela desenvolve esse ponto. Então eu não falo não pra ninguém. Eu tô sempre ajudando todo mundo porque eu preciso ser boazinha, porque se eu não for boazinha eu vou ser castigada pelo meu pai. E tem um outro ponto, que você percebe que são extremos. E tem um outro ponto do seguinte, eu sou apaixonadíssima pelo meu pai. O meu pai é uma pessoa muito boa pra mim. Muito boa. Só que ele tem muitos conflitos pra resolver. Ele tem muitas coisas pra ficar resolvendo na sua vida adulta. Então ele tá sempre correndo atrás, sempre fazendo... Mas assim, ele é muito bom pra mim. Ele é um pai muito amoroso. Um pai que sempre cuida de mim. Um pai que sempre me deu atenção. Mas era um pai muito sobrecarregado. Então, pra eu não ser mais um peso pra ele... Pra eu não ser... um problema pra ele, o que acontece? Eu me torno boazinha, eu falo não, ou melhor, eu falo sim pra todo mundo. Toda hora eu estou falando não pra mim, por quê? Porque eu não posso desagradar. E detalhe, assim como eu não posso desagradar, eu não posso dar trabalho. Porque ele já tem muito trabalho, ele já tem muitos afazeres, e eu não posso ser mais um trabalho pra ele. Eu não posso fazer isso. Então você percebe que em ambos os ambientes de extremismo, pais que mimam demais, que tiram a identidade do filho, assim como pais que são ausentes, bravos, rudes, também tiram a identidade do seu filho. E isso vai gerar consequências lá na frente. Então eu posso pegar duas mulheres que as duas têm dificuldade de falar não. Essas duas, uma pode ter vindo de um pai extremamente rude, grosso,
bravo e agressivo. E a outra pode ter vindo de um pai extremamente amoroso, zeloso. Nossa, ele era tão bonzinho, tão bonzinho, tão bonzinho. Meu pai era tudo pra mim. E aí é onde entra esses dois pilares. Mas a consequência disso foi o quê? Gerou um conflito interno dentro de você que você não consegue falar não. E detalhe, aí olha as consequências de você não falar não, né? Que é importante a gente dar o conflito interno e dar as consequências que eles causam. E ver se você não passa isso na sua vida. Primeira coisa, você tem dificuldade de falar não. O que que acontece? Você vai falar sim para todo mundo. Mas você esquece que você não é uma heroína. E aí você começa a falhar com as pessoas porque você não dá conta de fazer tudo o que você prometeu fazer para as pessoas. Então você promete fazer um negócio, você fala que vai fazer, não faz. Você prometeu que ia com a pessoa não sei aonde, chega na hora você desmarca porque não vai dar, porque você já tinha outro compromisso que você tinha falado sim. A sua vida é uma bagunça. Você não consegue organizar de fato tudo que você quer organizar. Por quê? Porque tem sempre coisas acumuladas na sua vida. Você tem metas, sonhos, idealizações, mas você não consegue realizar. Por quê? Porque quando você se determina a colocar em prática, quando você se determina a começar a fazer aquilo que você deseja fazer, vem alguém, chega alguém, e esse alguém precisa de algo de você, você para de fazer o que você está fazendo. Você deixa de lado suas metas, os seus objetivos, você deixa de lado os seus sonhos para resolver o sonho do outro. E aí, com isso, o que vai acontecendo com você? Vai fazendo com que você vire uma bola de neve. Você começa tudo e não termina. Você tem muitas coisas começadas, poucas feitas. Por quê? Porque toda vez que você vai executar, alguém chega e te atrapalha. O dinheiro na sua mão muitas vezes é um vendaval. Do jeito que entra, sai. Você pode ter bastante coisa, você pode ter conquistado muitas coisas. Mas do mesmo jeito que o dinheiro entra, ele sai. E aí, mesmo, ou você tendo, esteja trabalhando no CLT, ou você esteja trabalhando empreendendo, ambos estão. Nunca é 100%. Você sempre tem bucha para resolver, você sempre tem peso, é sempre um negócio. E detalhe, depende tudo de você. Tudo depende de você. Você passa a ser uma mulher centralizadora. Isso o que vai gerar em você? Sobrecarga, sobrepeso, cansaço extremo, um sentimento de solidão, de impotência. Tudo isso porque você tem uma dificuldade de falar não. E detalhe, quando você tem dificuldade de falar não e alguém fala não pra você, você fica ofendido. Você acha que essa pessoa é arrogante, você acha que essa pessoa é prepotente. Então, como que o seu cérebro, ele vai te ajudar no mecanismo, vai fazer você falar sim? Perdão, gente. Ele vai fazer você falar não para as pessoas e sim para você, se você acha que fazendo isso você se torna uma pessoa arrogante. Se você acha que você fazendo isso, você se torna uma pessoa rude, egoísta, prepotente. Então o seu cérebro pensa, bom, se pessoas que falam não para todo mundo é prepotente, então você nunca vai ser, porque você tem que ser boazinha. Você não pode ser rude, você não pode ser prepotente. Se você fizer isso, as pessoas não vão gostar de você. Se você fizer isso, as pessoas não vão cuidar, querer ficar com você. Você vai ser chata. E aí ela entra num ciclo de falar não sucessivamente. Mas esse ciclo destrói ela. Esse ciclo faz ela mostrar para as pessoas que ela não é valorizada. Então as pessoas não valorizam ela. Muitas vezes pessoas que têm dificuldade de falar não são valorizadas, principalmente em casa e no seu ambiente de trabalho. Não é uma regra, mas é o que acontece com a maioria. Não são valorizadas. Por mais que você dedique seu tempo
que você faça, deixa de fazer as suas coisas para fazer com aquela pessoa, quando você faz muito bem feito, ok, obrigada. Quando você não faz bem feito, porque você tinha um monte de coisa para fazer, você deixou de fazer, você tá lá fazendo só pra não ser chata, a pessoa ainda é mal agradecida pra você. E aquilo te fere tanto, aquilo te deixa tão triste, aquilo te deixa tão mal, e que você fica perdida. E aí a sua necessidade de se aceitar aumenta. Então você vai falar mais não. E aí você entra no ciclo. E ciclos só são rompidos com ferramentas e ajudas externas. Ciclos não conseguem ser rompidos se não for com ferramentas e ajudas externas. É igual o ciclo menstrual. Ciclo, eles se tornam normais e fortes. Então, se você quer romper ciclo, se você quer parar ele, bloquear ele de alguma forma, você tem que colocar algo externo. Então, o ciclo menstrual, vem a menstruação todo mês. Você quer parar? Você toma um anticoncepcional. É um mecanismo externo. Ah, você não quer ter nunca mais, você vai lá e arranca o útero. É um mecanismo externo extremamente invasivo, né? Mas é só para você entender o exemplo e o contexto, que todo ciclo ele precisa de uma ação externa para ser finalizado. Por isso que muitas vezes, muitas coisas você não consegue fazer sozinho, porque talvez você precisa de ajuda. E pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de sabedoria. Porque quando você pede ajuda, você está disposta a resolver os seus conflitos e mudar a vida que você tem. Se você não pede ajuda e acha que você é autossuficiente, então eu sinto muito. Você vai cada vez mais contrair conflitos internos, desenvolver eles, fazer eles crescerem cada vez mais. E aí, quando tudo parecer que não tem mais solução, vai ser mais difícil você resolver. Então, quanto mais cedo, quanto mais rápido você puder pedir ajuda, peça, que vai valer muito a pena. E foram só 4 perguntinhas que eu consegui responder aqui. Se vocês quiserem mandar mais perguntas, pode mandar no direct, pode mandar conforme eu mando os stories. Mas o que eu quero falar para vocês é que existe muito conteúdo, existe muita informação, existem muitos conflitos que vocês fazem, que eu faço, que a gente acha normal, mas que eles prejudicam. Eles são como se fosse uma erva daninha mesmo, sabe? Eles vão devagarzinho e fazendo uma ruaça tremenda. E eu quero só deixar claro para você, é possível transformar comportamentos ruins em bons, tá? Mas tem que ser da maneira correta, com as dinâmicas corretas, com as formas corretas. E é por isso que eu criei a Jornada da Conexão Emocional, que é um evento 100% online, gratuito, que é um evento que eu vou lá explicar, falar para vocês, mostrar ali no tete a tete quais são esses conflitos que mexem com você e você nem percebe, como que resolver eles, como que restaurar eles, como que fazer nascer novos frutos, frutos bons, frutos saudáveis. É lá na Conexão Emocional que eu vou te mostrar isso. O link tá na minha bio. Eu vou colocar o link no Stories de novo. E compartilha com o maior número de pessoas. Com certeza existe uma mulher do seu lado que tá passando por alguma coisa que ela não sabe. Ela acha que a vida dela é daquele jeito. Ela tem a síndrome da Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Mas são conflitos internos que estão fazendo ela agir assim. E às vezes um vídeo que ela escuta, um áudio, alguma luz que ela vê no fim do túnel, muda toda a jornada da vida dela. Então não negligencie isso, compartilhe com o maior número de mulheres. Porque as mulheres são as que estão sendo mais acometidas, gente. Nós, mulheres, estamos sendo, ao mesmo tempo que a gente tem uma pressão enorme pra gente sair pra rua, fazer acontecer, a gente também tem uma pressão enorme de que a gente tem que dar conta de tudo. E essa conta não fecha. E chega uma hora que a máquina pifa. E antes que a máquina pife, peça ajuda. Faz o que tem que ser feito. Escuta os conselhos das pessoas que já passaram pelo que você passou. Já superaram o que você superou. E uma coisa que eu te falo, não desista.
existe um caminho. Sempre vai existir um caminho. Sempre vai existir uma jornada. Combinado? Então, vai lá, se inscreve no link da minha bio, compartilha essa live com o maior número de mulheres que você puder. E eu te espero amanhã, às 7h15, em mais uma live nossa de aquecimento. Um beijo!